Por que você não prospera na sua mente? Por que você não consegue resolver os seus assuntos? Está sempre ofendido, está sempre ofendida? Por que você não consegue ser criativo? Por que você não consegue ser criativa? A primeira letra do alfabeto hebraico, que é o que nós lemos no primeiro capítulo do livro de Gênesis, Bereshit bara Elohim, a letra Bet, ela nos traz uma ideia de contração. Isso nos ensina que todo processo criativo precisa ser precedido por uma contração. Como que você respira? Você está expandindo os seus pulmões. No momento em que você expira, você está preparando o seu corpo para o próximo renovo celular de processos, impulsos nervosos que vão acontecer por esvaziar o seu pulmão, por contrair. Toda contração muscular é para pegar algo, para realizar uma atividade, para ser criativo. Então, por que você não consegue ser criativo? Porque você não sabe fazer a sua contração. O que falta para você não é criatividade. O que falta para você é a semente do entendimento, é a semente da criatividade, é a sua contração. Contração e expansão são duas forças que estão inteiramente conectadas, diretamente conectadas. Para acontecer uma, precisa acontecer a outra. É por isso que existe um decréscimo de criatividade hoje no mundo. Quem tem a criatividade pelo homem é uma mentalidade artificial, criada, trabalhada, e ela pensa pelo homem. O homem apenas designa os seus objetivos para essa inteligência e ela faz o trabalho. O problema é que isso vai gerar falta de criatividade na mentalidade humana. Por quê? Porque da mesma forma que a contração é pré-requisito para a criatividade, para o entendimento, a mortificação das vontades carnais também é um pré-requisito para a manifestação da vida espiritual. Tá? Promessa do bem-estar espiritual. Você não prospera mentalmente, você continua chateado, você continua ofendido, você continua falando do passado, remoendo coisas passadas, porque você não consegue se humilhar, porque você é orgulhoso. Independente do nível de dor, cabe apenas a você lidar e se libertar dessa dor. É assim que funciona o nosso processo, é assim que funciona o nosso relacionamento espiritual. É você e Deus. E em relação ao outro, não é você inflamado de uma forma prejudicial. É você saudável espiritualmente, influenciando, entendendo que você faz parte de um corpo, de um bem maior. E é esse o ponto que nós precisamos discutir biblicamente falando. Você precisa encontrar o seu silêncio meditativo. O que é silêncio meditativo? Significa que eu preciso sentar? Não. Você precisa priorizar aquilo que você vai ouvir. Entre lembrar de algo que alguém fez para te chatear ou buscar um conteúdo que vai te trazer soberania suficiente para você conseguir passar pelas suas frustrações, o que você vai buscar? Você fica pensando na sua dor, você priorizou a sua dor, você priorizou a sua ausência de criatividade, de entendimento, de sabedoria, de conexão com Deus. Mas quando você ouve uma palavra sábia, quando você para refletir, você está dando vida a si mesmo, porque você está permitindo transcender limitações. E quando você transcende essas limitações, o entendimento vem até você, porque ele já está em você. O ponto é que ele precisa ser ativado pelo mecanismo contração e expansão. E é isso que acontece quando nós nos humilhamos, mas a mentalidade é compreender esse sistema de alma, esse sistema espiritual. Não é sobre dar razão para os outros, falar que o outro está certo ou que você está certo ou errado. É sobre ter um foco maior. É sobre enxergar o que outros não enxergam. Você crê na Bíblia, então você não vive pelas coisas que você vê, não é mesmo? Você está aqui buscando segredos da Bíblia. Se você está buscando segredos, está na hora de você começar a prestar atenção naquilo que você não vê. E pormenorizar ou secundarizar, tornar apenas o necessário a absorção daquilo que você pode ver. Somente quando aprendemos a contrair e silenciar, nós podemos abrir espaço para essa nova energia criativa de Deus que vai tomar conta da nossa vida. Você vê isso, por exemplo, no livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 5. Nós vemos um grande código que está
no livro de Gênesis, porque nós estamos falando dos dias segundo, terceiro dia, foi tarde de manhã, o quarto dia. Mas se essa mesma linha fosse seguida, o dia primeiro estaria escrito como primeiro dia ou dia primeiro, mas está escrito dia um. E esse dia um faz menção à unicidade divina, a vamos falar para o que você entenda, uma dimensão de unidade e plenitude. Essa condição perdida pelo ser humano, porque ele teve uma visão fragmentada por causa do pecado. Quando Adão peca e Deus vem prestar para que ele preste contas, o que ele faz? Responsabiliza outra pessoa. A visão fragmentada do entendimento do ser humano está aí. A queda do ser humano está aí. Quando nós esquecemos que somos parte de um ser maior, de um propósito maior, nós então fragmentamos o propósito da nossa vida e por isso nos sentimos perdidos. A Torá chama atenção para uma dimensão no qual não existe uma competição entre os seres humanos. Se você ler Bíblia, se você ler o livro dos Efésios, no capítulo 4, se você ler a Bíblia como um todo, você vai perceber que no caminho da plenitude, nós temos uma casa primeira, onde Deus havia colocado o primeiro casal de seres humanos para cultivar e guardar em Gênesis 2,15. E ali é um lugar onde essa verdade soberana, plena, iria se desenvolver e ser disseminada para toda a terra. Quando Adão fragmenta sua visão, responsabilizando a sua esposa, o seu filho mata o próprio irmão. E daí nós temos uma descendência, uma fragmentação de crença, de fé, de vontades, de propósitos, temperamentos e também de níveis de ser humano. Os mais animalescos, que cedem ao mecanismo da carnalidade, tudo pelo que sente. Raiva, fraqueza emocional no sentido sexual, ira, alegria demais, depressão. Esses são seres humanos, infelizmente, mais baixos. Todos nós temos níveis emocionais. Mas quando você trabalha a racionalidade, como está escrito em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Então você permite lançar e abrir os níveis mais elevados da sua alma para que você comece a compreender as coisas de uma forma diferente. E você começa a visualizar esse sistema espiritual mais elevado e você começa a agir conforme a saúde da sua alma quer. O que ela requer de você, você começa a entender. E você, então, faz coisas para abrir esses portais. Exatamente. É um pouco disso que nós vamos ter na nossa aula, no nosso curso, utilizando as escrituras para liberar portais mais elevados da nossa alma e da nossa conexão com Deus.